Sobre Lautaro e Bolassi. Sobre o Bolassi, não chegou nada do Sport ao Cruzeiro, e acho também que não está nos planos uma liberação. E o Lautaro chegou uma consulta para saber as condições, mas por empréstimo não tem negócio. O Cruzeiro hoje vê o Lautaro aí como um jogador que, se chegar uma proposta interessante de venda, o Cruzeiro topa fazer negócio. Acho pouco provável que chegue. Se não chegar, o atleta talvez continue aí no elenco. Vamos aguardar. Mas com o Sport não foi nada para frente. Do Bolassi não teve procura. Do Lautaro uma sondagem, nada que avançasse, Caramujo. E aí, Amanda, você acha que depois de sair o Dineno, agora essa situação de Bolassi de Lautaro, são jogadores negociáveis, ou se o Cruzeiro abre mão de um deles ou dos dois, vai precisar buscar mais gente no mercado? Acho que o Cruzeiro já tem essa ideia, né, de trazer principalmente ponteiros, né, jogadores de extremo, e que pode também eventualmente fazer o que o Bolassi faz no Cruzeiro, né? Hora que ele é deslocado pelo lado, pode atuar também como um jogador de referência. Então, acho que independente dessa situação desses dois atletas, já tem uma coisa muito bem definida internamente. São, para mim, jogadores negociáveis, sim. O Bolassi, que tem contrato até o final do ano, e acaba que é uma corrida também contra o tempo, né? Já que ele tem uma idade um pouco mais avançada, e isso também implica no Cruzeiro de fazer um bom planejamento, se quiser futuramente pensar em uma renovação, por aquilo que eles vêm rendendo dentro do Cruzeiro. Hoje o Bolassi acaba estando até à frente do próprio Lautaro. O Lautaro teve N oportunidades com diferentes treinadores também. Acho que talvez trazer para ele um novo ambiente pode ser favorável não só ao Cruzeiro, como ao próprio atleta, né? De, quem sabe, aí resgatar o bom futebol. E o Bolassi, para mim, eu não consigo cravar hoje uma questão de um futuro dentro do Cruzeiro. De qualquer forma, vindo uma oportunidade que seja boa tanto para o Cruzeiro e tanto ao atleta, para mim são duas situações que sejam, sim, negociáveis. Não vejo que são algo que pudesse chamar atenção negativa, que teria prejuízo esportivo ao Cruzeiro, não. Assim, honestamente, o Bolassi eu acho um jogador bem útil, viu? E como a gente abriu mão aí recentemente do Dineno, a gente não tem um atacante alto ali, né? Um jogador de bola aérea, só tem ele. Então eu pensaria com, assim, se chegasse, né, uma proposta pelo Bolassi, eu acho que teria que ser algo bem interessante, ou o Cruzeiro ter um atacante melhor, né? Na mira ali, que pudesse trazer, talvez um jogador jovem, porque o Bolassi, além de ser um jogador que ele é útil, né, ao plantel, só o Gabigol e o Caio Jorge que tem mais participações em gol na temporada do que o Bolassi. Eu acho que é um jogador que também tem a questão do carisma, né, que não pode ser descartado. É um jogador que parece fazer muito bem ao elenco, né, todo mundo gosta. E não é um cara que parece criar problema com o banco de reservas, por exemplo. Então, dos dois aí, eu acho que todos concordamos que se tiver um mais negociável é o Lautaro, né? Sim, eu conversei com uma pessoa que está muito por dentro de todo esse assunto, e o Cruzeiro tem interesse de renovar o contrato do Batistella, porque muita gente até me mandou, e às vezes no privado, fez um contrato muito curto. É que se você fizer um contrato de 5 anos, o primeiro contrato profissional, a Lei Pelé ela considera 3 anos apenas, né? 5 anos valeria para o exterior. A FIFA tem esse entendimento, mas aqui não valeria de nada. Tanto que outros contratos que o Cruzeiro fez de 5 anos teve que reformular todos há um tempo. E aí, o que eu tive de informação é o seguinte: o Cruzeiro quer prorrogar o vínculo do Batistella, porque sabe que fez contrato de 3 anos, ele assinou quando fez 16 anos, antes não pode assinar contrato profissional, e o vínculo se encerra no final do ano que vem. E da parte do jogador, do staff, né, o que eles pensam? Eles querem conversar com o Cruzeiro para ver quais são os planos do clube. Porque eu acho que é um pensamento correto de ambas as partes, né? O Cruzeiro quer renovar o contrato com o Batistella. Não tenho a informação se tem a ver com ele ainda não foi treinar no profissional porque o contrato é curto. Não tenho essa informação.
e nem da parte do jogador, mas da parte do jogador, eles querem conversar com o Cruzeiro para ver quais são os planos. O Leonardo Jardim, o que ele acha do Cauã Batistella, o que ele pensa? Tem planos para ele já no profissional, porque com esses números, com esse destaque que ele vem tendo na base, ou o plano do Cruzeiro não, vamos renovar e ele continua no sub-20, vai seguir esse tempo todo no sub-20. Então, esse é o aspecto que vai definir uma renovação agora, ou se ele vai continuar com esse contrato e depois vão voltar a conversar, mas isso tende a acontecer num futuro próximo aí. O Cruzeiro já manifestou ao staff do atleta querendo marcar uma reunião para colocar tudo isso aí na mesa, Caramujo. Acho que, assim, não vou dizer que passou do tempo, porque ele ainda é um menor de idade, ainda tem contrato, né? Mas até uma mensagem do Thiago aqui, ó. Cruzeiro, ao contrário de Palmeiras e Flamengo, demora tanto para apresentar um projeto de carreira para atletas promissores, deixam para a última hora. Não é propriamente a última hora, mas eu acho que é uma situação que a gente ainda pode corrigir, digamos assim, né, Amanda? E o Cruzeiro perdeu há pouco tempo 2 jogadores de muita qualidade, né? Eu acho que o Estevão e o Vitor Roque são jogadores de um potencial muito grande. E o Cauã Batistella, eu acho que está mais ou menos nessa mesma prateleira. Não dá para a gente deixar o raio cair 3 vezes no mesmo lugar, né? Não mesmo, né? E outra que, quando a gente não valoriza, vem um outro clube e quer valorizar, né? Acho que isso também é importante. O Cruzeiro se resguardar ali também desse cenário de mercado que a gente sabe que muitas vezes acaba seduzindo os jovens atletas, né? Porque é um atleta que tecnicamente já vem demonstrando capacidade de entregar ao treinador aquilo que é preciso dentro do campo, e a gente sabe que a médio e longo prazo também tem um grande potencial de revenda. Então, acho que o Cruzeiro tem sim que se resguardar, para que a gente, como você disse, o raio não caia mais uma vez aqui dentro, e a gente acaba deixando de valorizar uma joia do clube. É um jogador que já vem se destacando com a camisa do Cruzeiro, não somente pelos números, claro, e também pelo desempenho dentro do campo. Acho que os números só são possíveis a partir do momento também que você consegue desempenhar, e isso fica muito claro ao Batistella. E todo bom jogador que vem desempenhando, né, tem esse talento que precisa continuar sendo lapidado. Mas o caso do Batistella, que tem também artilharia a seu favor dentro do Campeonato Brasileiro, acaba colocando em evidência tudo isso, né? Assim como tem a vitrine positiva, tem a vitrine negativa, mas aqui nós estamos falando de um jogador que vem cada vez mais se destacando. E é muito natural que acabam ventilando essas possibilidades para deixar o clube, porque é um atleta muito, muito jovem e com grande potencial técnico. Então, tomara que o Cruzeiro possa se acertar com ele, sem pular etapas, acho que isso também é muito importante, que o Cruzeiro apresente um projeto também para ele que seja algo que possa seduzi-lo, o atleta a continuar aqui dentro da Toca da Raposa, e que a gente não se perca no meio do caminho. Acho que isso é importante. Hoje ele é destaque pelos números e pelo desempenho, mas é muito natural que essa regularidade em algum momento se perca, o que não quer dizer que ele é menos talentoso por isso, e força a gente também não se perder no caminho. Então, tomara que as coisas aconteçam para ele. Acho muito natural e correto dele, do staff dele, querer entender qual é o projeto do Cruzeiro para ele, né? Porque se tem uma coisa, eu acho que não existe nenhuma unanimidade na torcida do Cruzeiro, né? É uma torcida muito grande. Mas tem algo que é quase unanimidade, é que todos nós acreditamos que o Cruzeiro precisa melhorar muito a sua transição base profissional e que nós desperdiçamos muitos talentos ao longo dos últimos anos por isso. Então, encaro com muita naturalidade que eles queiram avaliar muito bem o que o Cruzeiro vai apresentar. E quando se fala em plano de carreira, né, Caramujo, projeto de carreira, já é uma expressão que denota que não é algo da noite para o dia, né? É a médio e longo prazo. Então, não significa, na minha opinião, que ele tem que amanhã estar jogando de titular no time profissional. Mas é óbvio que precisa haver, sim, um entendimento aí correto se ele está nos planos do profissional, em quanto tempo, e aí ele vai avaliar isso com o seu staff, com seus familiares. Certamente chegam sondagens de outros clubes, né,
um jogador que se destaca dessa forma, vocês não tenham dúvidas que está todo mundo olhando, porque tem muita gente boa trabalhando nos outros clubes também, não só no Palmeiras, né, mas em outros clubes também. Então é importante demais que o Cruzeiro saiba desenhar muito bem um projeto para que a gente, como você falou, que o raio não caia 3 vezes aí na nossa cabeça. E, bom, nos resta torcer, né? É bom saber que esse movimento já está sendo feito por parte do clube, eu acho que é fundamental. Acho que talvez até já passou um pouquinho do tempo, né? Mas, enfim, antes tarde do que mais tarde. E torço para um desfecho positivo para a gente, porque acho que significaria uma joia de muito potencial seguir no clube, e significaria também que a gente tem uma comissão técnica hoje realmente com o olhar para desenvolver esses atletas, né? Tudo tem sido falado nesse sentido. Eu acho que a gente já vê movimentos de transição que são até muito mais volumosos do que em outros momentos, e a gente já vê esses atletas ganhando alguma minutagem no profissional. Entendo que não vão chegar e jogar todos de titular do dia para a noite, não quero que seja assim também, mas entendo que as coisas já começam a caminhar, e aí torço para que fique algo bom para todas as partes. E aí, falando em bom para o Cruzeiro, seria manter o Cauã aqui no Cruzeiro e ter um plano para que ele, em breve, passe a ser integrado no profissional, porque essa coisa de pular etapas é complexa, né? E ele já pulou aí pelo menos uma etapa, mas quando o jogador é muito talentoso, eu acho que você tem que ter um cuidado diferente. Então, é importante que em breve ele esteja aí treinando com o profissional, se aprimorando fisicamente, se preparando para ter oportunidades, ter minutos no profissional do Cruzeiro.